O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. Aqui são as opções que a gente trabalha no buffet por quilo, de segunda a sexta. Entre as opções a gente colocou o cupim casqueirado, que é uma especialidade nossa, o carro-chefe da casa. O cupim casqueirado passa por 3 horas de cozimento no bafo e depois ele é jogado no nosso tempero especial e passado na grelha para fazer uma casquinha por fora, por dentro ele fica soltinho, bem macio. E venham todos nos conhecer. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Boa tarde aos amigos da TV Osasco. Está no ar mais uma edição do programa Autenticidade, aqui pela TV Osasco, pelo canal 3 da NET, pelo canal 8 da Vivo e pelo canal 22 da Megabit. Eu sou o Paulo Enés, do Crítica Nacional, e estou aqui a convite, a quem agradeço, do meu amigo Alexandre Frota, que é o piloto titular do programa, mas que hoje estou aqui substituindo a pedido, a quem agradeço pela honra do convite. Eu estou também aqui com a minha amiga, empresária, ativista, pré-candidata, na verdade, né, a deputada estadual pelo PSL, o partido Jair Bolsonaro aqui em São Paulo, Meire Lopes, que vai aqui comigo hoje dividir a bancada para a gente conduzir o programa. Meire, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigada, Paulo. Mais uma vez, obrigada, Frota. E estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre todo o cenário político brasileiro com vocês. Certo, Paulo? Exato. E o cenário político brasileiro, lembrar de novo que nós estamos aqui também, além dos canais que eu indiquei aqui, nós estamos também fazendo uma transmissão pelo Facebook, pelo meu perfil pessoal, página da Meire e seguramente outras páginas também, o Jacaré de Tanga, e além, é claro, da página do Alexandre Frota. E como estamos falando de Facebook, a pauta política do país por esses dias, ela está sendo também... Está tendo destaque o assunto Facebook e a censura no Facebook. Apenas para colocar aqui rapidamente para o público, e a Meire, que investigou bastante o assunto, especialmente para o nosso programa hoje, vai dar algumas informações adicionais. Como é sabido, o Facebook, já há algum tempo, ele vem procurando cercear a liberdade de expressão dos seus usuários na rede. E isso é feito usando recursos e técnicas bastante sofisticadas, que sob pretexto de preservar as condições, né, de termos de uso do serviço de comunicação, na prática está censurando a liberdade de expressão, e não é uma censura generalizada, que seria tão ruim quanto, mas é uma censura voltada, que tem uma mira e tem um alvo muito bem definido, que é o pensamento de direita e conservador aqui no Brasil, que se expressa por meio da internet. Quem vai falar sobre isso agora é a Meire, porque ela tem algumas informações adicionais. Apenas adiantando, o Facebook contratou empresas para executar esse trabalho de censura, né? O que é muito delicado. Empresas que têm uma característica muito curiosa. São empresas cujos contratados, né, os censores, né, que eles estão chamando eufemisticamente de pessoas, funcionários encarregados de fazer verificação de fatos, são todas elas de esquerda. Para vocês terem ideia de o que está acontecendo aqui no país. Meire, sobre censura no Facebook, o que temos aí para trazer para o nosso público? Nós já falamos um pouquinho sobre isso a semana passada, mas é importante nós retomarmos, inclusive para alertar os usuários de Facebook sobre algumas situações que podem fazer com que eles saiam do ar. E nesse momento, principalmente aí que antecede as eleições, todos os usuários que fazem postagem voltadas para a direita, para o conservadorismo, vão ser alvo. Isso a gente não tem dúvida. Até pelas razões que o Paulo já falou. As duas empresas contratadas são empresas que têm profissionais que fazem postagens de cunho de esquerda. Isso é sabido, isso foi pesquisado. Nós podemos até mostrar...
Acho que não estava funcionando. Vamos lá. Nós chegamos até a mostrar nas nossas páginas, não só nós, quanto outros ativistas também, sobre esses profissionais aí que estão nos censurando. Mas, informações adicionais que é importante nós estarmos falando. Primeiro, interessante, Paulo, que o contrato dessas empresas foram contratos estabelecidos para o período de maio a dezembro de 2018. Essa informação nós podemos verificar na página da revista Piauí, que é uma revista que apoia essas duas empresas, né, que é Aos Fatos e a Lupa. Bom, em função desse cenário, eu estava falando em alertá-los sobre como publicar. Primeiro, tomem cuidado com montagens. Procurem acessar links para ver se a informação ela é verídica. Acessando o link, vocês indo colocar na página de vocês, é importante que vocês salvem esse link. Por quê? Para garantir, para depois mais tarde ninguém vir dizer que vocês também fizeram uma montagem, né? Na verdade, é a comprovação da origem da informação. Não tendo certeza sobre o assunto, na descrição, coloque uma interrogação. Muito cuidado com afirmações que podem dar dupla interpretação. Você vai falar, todo esse cuidado a gente tem que ter? Sim, todo esse cuidado nós temos que ter. Principalmente se nós quisermos nos manter no ar e podermos aí expressar a nossa opinião sobre todo esse cenário aí que está acontecendo e que está por vir, né? Principalmente quando a gente fala de Bolsonaro e quando a gente fala de conservadorismo. Então, acho que é por aí, Paulo. Prestar atenção em não fazer afirmações que sejam dúbias, ser claro. No caso de dúvida, coloque uma interrogação. No caso de links, salve o link. No caso de print, vá verificar se a informação realmente ela é verídica. Eu acho que isso vai ajudar muito a que nós sejamos um pouco menos censurados. E outra coisa que eu mencionei, que eu acho interessante a gente ficar atento, e a gente vai fazer mais pesquisa, é assim, perguntar, né, para o Facebook, nós não vamos obter resposta, mas a gente pode tentar, por que esse contrato com essas empresas foram feitas somente para o período de maio a dezembro? Antes elas não existiam. E agora eles estão preocupados com a análise, trouxeram essas empresas, como a gente já falou, de perfil de esquerda e por período eleitoral. Enfim, é isso aí, Paulo. Exato, Meire. Acho que é importante essa informação que a Meire trouxe para nós aqui, e nós observamos o seguinte, o que vai acontecer no Brasil esse ano, e até nós vamos tratar disso no próximo item da nossa pauta do programa aqui, tem uma importância muito grande, que é fato. É fato, é dado. Quem acompanha aí nossas páginas, quem acompanha até também os programas de rádio, de TV da grande imprensa, a própria grande imprensa, nós tratamos isso hoje no Crítica Nacional, está reconhecendo o crescimento da direita conservadora no país. Portanto, esses grandes conglomerados que controlam a internet, como, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o próprio YouTube, que são empresas que são controladas por aquilo que nós chamamos de grandes entidades globalistas, ou seja, elas estão comprometidas com um projeto político de poder que está contrário aos interesses, em geral dos países e em particular do pensamento conservador de direita e cristão. Então vejam bem, nessa eleição agora é um fato objetivo. Por que fizeram esse acordo aqui no Brasil? Como a Meire bem observou, porque o acordo com duas empresas, vamos dar o nome aqui, uma chamada Aos Fatos, a outra chamada Lupa, procura na internet as empresas, chama-se Aos Fatos, a outra chama-se Lupa. São empresas supostamente de pesquisa, de investigação, eles estão usando o eufemismo, ou seja, estão usando o enfeite de palavras, né, para dizer que vão fazer verificação de fatos, quando na verdade o que eles irão fazer é cercear a liberdade de expressão de todo mundo? Não, somente daqueles perfis, daquelas páginas,
das pessoas que expressam um pensamento de natureza conservador e de direita. Então, é isso que é o Facebook hoje. Não só o Facebook, o próprio YouTube também tem esse viés. Eu já tive uma experiência muito ruim no canal do Crítica Nacional. Temos colocado lá um vídeo autêntico, nós sempre tomamos cuidado de verificar a autenticidade das fontes, onde mostra uma ação terrorista muçulmana e o canal do Crítica ficou, no YouTube, ele ficou bloqueado por um mês, sem poder fazer carregamento de vídeos, por causa daquilo. Então, veja, a direita brasileira cresceu por causa, não só, claro, mas também por causa da internet. Por quê? Porque a gente gosta da internet? Não, porque a gente não tem outro meio. A gente não tem Rede Globo, a gente não tem uma grande emissora de televisão, de rádio, um grande jornal, uma grande revista. Então, nós fomos nos expressando paulatinamente pela internet. Agora, o que acontece? Agora, quem controla a internet? Teoricamente, ela é livre, né? Mas, teoricamente, o que a gente vê na prática, no que diz respeito às redes sociais, é que tem um controle muito grande e que, nesse ano, vai ser muito duro. Nós temos que tomar muito cuidado. Não é nos policiar, não, mas usar de critérios para evitar o bloqueio, a censura, evitar ter seu perfil suspenso, ter seu perfil bloqueado, porque interessa para nós agora que, principalmente, as pessoas que têm um grande número de seguidores, as lideranças, as pessoas do campo da direita conservadora, elas continuem podendo usar a rede para expressar o que ela pensa, não é? Você completar, Mir? Sim. Eu ia dizer o seguinte, não só para nós nos expressarmos, mas a rede tem sido importante, inclusive para a pesquisa. Essas duas empresas, como o Paulo mencionou, nós pesquisamos sobre os seus colaboradores e foi nessa pesquisa do próprio Facebook que nós identificamos esse viés ideológico de esquerda deles. E engraçado, Paulo, que agora esses perfis não estão mais abertos ao público, né? Porque eles estão entendendo que, para os conservadores, para as pessoas de direita, o Facebook ele não é só uma ferramenta para se expressar, é uma ferramenta também para que nós possamos conhecer o que a esquerda está fazendo, não só a esquerda, o próprio Facebook, que nesse caso eram essas empresas, os dirigentes e profissionais dessas empresas que estavam expondo suas ideias lá e com uma pesquisa um pouquinho mais profunda a gente conseguiu identificar. Então, isso mostra também o quanto eles estão preocupados com a estrutura que a direita, estrutura informal, obviamente, está criando para buscar essas informações, essas fontes, né? Essas informações não só sobre isso, como sobre o posicionamento de empresas, o posicionamento de políticos. Exato. E, no caso, vejam bem, né? Ou seja, os próprios funcionários dessas empresas, que eu vou dar o nome de novo aqui, vocês fiquem de olho, Aos Fatos e Lupa. Empresas contratadas pelo Facebook por um período muito conveniente, ou seja, maio a dezembro, que corresponde ao período, obviamente, das eleições gerais no Brasil, né? Para esse período, essas empresas estarão encarregadas de cercear a liberdade de expressão na internet. E os seus funcionários, que são todos de esquerda, como é que a gente sabe? Como a Meire disse bem aqui, nós não somos bobos, né? Nós somos pesquisar quem eram esses censores, que eles chamam de verificadores de fato, olhar o perfil dessas pessoas na internet, no próprio Facebook, e lá constatamos que todos eles compartilhando ou defendendo pontos de vista alinhados com a esquerda. Inclusive, uma delas, não me lembro o nome da funcionária, agora não vou nem dizer, mas ficou famoso aí, porque ela publicou no seu perfil uma série de afirmações que eu entendo como caluniosas e criminosas contra Jair Bolsonaro, por exemplo, usando todos aqueles termos que a esquerda em geral usa para se referir a ele, ela dizendo isso. Essa pessoa é hoje alguém que está contratada pelo Facebook para dizer o que é ou não fake news, o que é notícia verdadeira ou falsa. Né? É tão explícita esse alinhamento dessas pessoas com a esquerda, como o Paulo mencionou, tem essa declaração sobre o Bolsonaro, e tem um que tem fotos com o Lula. Quer dizer, mais explícito de qual é o lado que eles estão, não tem, né? Exato. Então fica aí a dica, nós vamos passar para a próxima pauta, lembrar, vamos continuar usando as redes sociais, porque elas foi graças às redes sociais, não somente, mas principalmente, pelo fato de não termos outros meios para fazer nossas ações, que a direita brasileira cresceu, porém,
nós agora temos que ser, para usar a linguagem dos cariocas, né? Temos que ser espertos, né? Ou seja, não é nos limitar, não vamos de maneira alguma deixar de dizer o que a gente pensa, o que a gente acha. Pelo contrário, nós crescemos até porque nós sempre dizemos o que a gente pensa, o que a gente acha. Mas vamos usar de inteligência para contornar essa censura, para que a gente possa, até dezembro, né? Que na verdade não só, a gente quer para sempre, mas pelo menos até dezembro, enquanto tiver em vigência essa censura institucionalizada, a gente não venha correr o risco de sermos bloqueados, de deixar de expressar ali o que a gente pensa, o que a gente defende, né? Então é isso. E nós vamos agora para o segundo ponto de pauta, que obviamente tem a ver indiretamente com esse primeiro, e nós vamos começar primeiro mostrando um vídeo de Jair Bolsonaro no Nordeste, na cidade de Natal, onde ele mesmo disse, nas palavras dele textualmente, ele tem sido recebido de modo muito caloroso em todos os lugares para onde vai, mas esse em particular, ele mesmo fez questão de dizer que uma das recepções mais calorosas que ele já teve foi na cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Vamos rodar o vídeo agora? Era pouco mais de 13h quando o pré-candidato à presidência da República chegou no parque onde é realizada a feira. Durante a passagem pelo evento, que é um dos principais do agronegócio brasileiro, o deputado conversou com profissionais da imprensa que cobriam a feira. Ele comentou a importância do evento e do agronegócio para o país. Primeiro, precisa de um presidente que não atrapalhe quem queira produzir. Problema com o Fundo Rural, problema com a possível mudança da Lei Candir, cobrar ICMS do produtor rural. Nós temos que tipificar as ações do MST como terrorismo. Nós temos que modificar a emenda Constitucional 81, que relativizou a propriedade privada no campo ou na cidade. Buscar recursos para infraestrutura, de modo que o que se produza seja escoado de forma economicamente viável. Tá? É isso que a gente tem que buscar. O deputado aproveitou para tirar fotos com admiradores que o cercaram. Questionado pelos jornalistas, ele falou sobre assuntos relacionados ao agronegócio e ao homem do campo, como reforma agrária, uso de defensivos agrícolas, dentre outros. Reforma agrária você pode continuar fazendo para a agricultura familiar. Não você invadir propriedade, quem quer que seja, para forçar possível reforma. Invadiu para mim a tua fazenda, a tua chácara, a tua casa, o teu apartamento, para mim isso é um ato criminoso, tem que ser repelido com retaguarda jurídica para você fazer, que depender de mim, apenas o Ministério da Agricultura decidiria a liberação de defensivos. Durante a passagem pela feira, Bolsonaro ainda comentou sobre a necessidade de elaboração de políticas públicas voltadas para o homem do campo. Ele se posicionou a favor do uso de armas por produtores para defender as propriedades. O homem do campo vai ter fuzil em sua propriedade. Eu acho que isso não é ser radical. Você ser inconsequente, irresponsável e deixar o homem do campo desarmado, à mercê de MST e outro tipo de bandidagem. É igual roubo e furto indefensivos. A pena é abaixo de 8 anos. Ninguém vai para a cadeia por causa disso. Exato. Nós passamos o vídeo que eu falei agora há pouco sobre o Nordeste, vai ser o próximo. Então, na verdade, ele foi antecipado aqui, um vídeo que é também de Bolsonaro, da visita que ele, da participação que ele teve no evento agora em Brasília, um evento ligado ao mundo do agronegócio. E o que nos chamou a atenção nesse evento, e por isso que nós trouxemos isso aqui para poder tratar com vocês. E a Miri também vai obviamente, nos acompanhar nessa discussão aqui. O Jair Bolsonaro tem se mostrado ao longo desses meses de pré-campanha, lembrar que não existe campanha formalmente, né? Existe uma pré-campanha em que os nomes colocados como possíveis candidatos à presidência estão conversando com a população, com diversos pontos do país. Ele tem se mostrado cada vez mais uma consistência de propostas, de compreensão dos principais problemas do país, em todas as áreas, não só na área da segurança, mas, por exemplo, nesse caso, desse evento, ele falou, por exemplo, sobre a questão da área do agronegócio. Mencionou o Fundo Rural. Então, ele mencionou várias questões. Algumas eu vou levantar aqui, eu e a Miri vamos comentar, porque tem a ver com a raiz do problema, por exemplo, da área do campo. Vamos lembrar o seguinte, apenas para fazer um quadro aqui que ajuda as pessoas a compreenderem. O setor agrícola brasileiro, ele responde por uma parcela expressiva do PIB, de toda a riqueza produzida. Mas, mais importante que isso, é o setor que garante, com todas as dificuldades que o país tem, que a economia do país vem tendo ao longo dos últimos anos, é o setor que serviu como, muitas pessoas chamam de âncora inflacionária, né? Ou seja,
como nós temos uma alta produtividade no campo, né, a produção agrícola brasileira é a que tem uma das maiores, se não me engano, a maior produtividade do mundo. O que quer dizer produtividade? Quantidade de grãos produzidos por metro quadrado, por hectare, o que seja, enfim, por uma certa área plantada. Ou seja, uma alta produtividade, consequentemente um volume muito grande de produção e, por conta disso, garante aí uma lei de mercado, né? Um beabá da economia. Se você tem uma grande produção, o preço na ponta do consumidor cai, né? Então, garante o preço relativamente baixo, não estou dizendo que é baratinho, não, a gente sabe que não é, mas um preço relativamente baixo de alimentos na ponta do consumidor. E o que beneficia, obviamente, principalmente as pessoas mais pobres. Quem tem menor renda, a gente sabe, quanto menor a renda do indivíduo, maior o gasto relativo dele com a alimentação. A primeira coisa que a pessoa precisa ter é a comida na mesa. Depois que ela vai pensar em comprar uma geladeira, um carro, o que seja. Geladeira tem que ter para guardar comida, enfim, né? Mas, ou seja, então o setor agrícola é extremamente importante. Além de também conseguir exportar, porque garante o que os economistas chamam a ajudar no equilíbrio da balança de pagamentos, ou seja, quanto que o país exporta, quanto que o país exporta. Agora, o que nós vimos ao longo dos anos, particularmente tanto no governo de Fernando Henrique Cardoso, quanto no governo, principalmente no governo PT, a completa demonização do setor agrícola. Ou seja, tem o Instituto de Fundo Rural, que vai falar daqui a pouco. Tem o MST, essa organização criminosa, guerrilheira, terrorista, que invade propriedades produtivas sob pretexto de reforma agrária, que a gente sabe que não acontece. Nós temos a ação do IBAMA, Bolsonaro falou isso nesse vídeo, pegamos só um pedaço. Nós temos a ação do IBAMA que cria dificuldades para a produção e empreendimentos agrícolas. Nós temos essa emenda 81, vamos discorrer daqui a pouco. Ou seja, que tem a ver com a coisa de propriedade. Ou seja, apesar da importância que tem o setor agrícola brasileiro, as ações dos governos de esquerda no país nos últimos anos foram todas contra esse setor. E com um dado importante, o setor agrícola, a produção agrícola brasileira, ela ocupa aproximadamente, eu tenho esse número de cabeça até porque eu andei fazendo uma pesquisa sobre isso para um artigo no Crítica Nacional, ele ocupa aproximadamente 25% do território brasileiro, da área agriculturável do território brasileiro. Agora, por outro lado, as reservas indígenas ocupam 12,5%. Perceba a diferença, é metade. Enquanto que as reservas indígenas, onde não se produz nada, onde se tem todo tipo de ilegalidade, onde a própria soberania do país está ameaçada, ocupam metade da área ocupada pelo setor agrícola, que é responsável por colocar alimentos na mesa, assim por diante. Então, o Bolsonaro está adotando nos últimos dias, teve agora recentemente aqui em São Paulo, foi no evento do chamado AgriShow, né, na Ribeirão Preto, se não me engano, agora em Brasília, ele está conseguindo dar a esse setor o atendimento apropriado. Não é à toa que um dos nomes importantes desse setor, que é o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, ele afirmou numa entrevista recente que é inequívoco que praticamente todo o setor rural brasileiro está fechado com Bolsonaro. E alguns pontos que ele levantou aqui, nós vamos comentar, mas eu queria que a Meire fizesse primeiro as colocações dela nesse painel aí, digamos, né? Tá. Você falou sobre o custo, né? Tem um solo muito fértil. Nós poderíamos ser os maiores produtores e exportadores de alimento do mundo. Hoje a gente tem a questão que se chama Custo Brasil, que impede que isso aconteça. Dentro do Custo Brasil, a gente pode hoje também colocar todas essas políticas destruidoras, tá, do agronegócio que você mencionou. Então, a gente sabe que os impostos são altíssimos, a gente sabe que a gente não tem rodovias, a gente não tem ferrovia, os impostos de importação também, de exportação também são altíssimos. Então, tudo isso acaba prejudicando o agronegócio. Além disso, tem essas políticas que você mencionou, Paulo. Como é que o agricultor, hoje, ele pode ter segurança de que a carga dele chega ao lugar, né, chega ao porto ou chega ao seu destino final? A gente tem um outro fator, que é a questão segurança. Tudo nesse cenário, eu diria assim, ele está relacionado. Então, são políticas, Custo Brasil e segurança. Essas coisas todas precisam ser resolvidas. Eu acho que o Bolsonaro pontuou
algumas específicas para o agronegócio, mas, como eu mencionei, não dá para a gente atuar somente com um foco. Toda a estrutura do país, segurança, políticas públicas em todos os setores, porque isso que a gente está colocando é para o agronegócio, né, Paulo? Mas a gente tem os empresários de todos os outros segmentos que também são punidos por essas políticas e pela questão dos impostos e toda a carga, além da carga tributária, essa carga de insegurança que o país vive. Exato. E, além disso, Meire, tem uma questão que eu acho que tem que lembrar. Dentro das questões que o Bolsonaro mencionou, algumas, é claro, são temas um pouco complexos, nós não vamos estender muito aqui, mas que é importante que o público que nos assiste para entender o seguinte: os problemas que o país vive, que são vários, são inúmeros, a gente pode ficar a tarde toda listando aqui, nenhum esses problemas eles não surgem do nada, eles não têm origem, porque o brasileiro é assim mesmo, porque não tem jeito, como muitas vezes a gente até ouve, né? Infelizmente, até no rádio, alguns comunicadores aí reproduzem a ideia de que o problema está no brasileiro. Quantas vezes você já ouviu essa frase, né? A culpa é do brasileiro porque ele é preguiçoso, a culpa é do português que chegou aqui, essas bobagens desse gênero. Nós temos no momento agora de superar isso, entender que os problemas que nós temos têm uma origem, ele tem uma origem muito bem definida e muito bem identificada. Eu já venho dizendo isso há algum tempo no Crítica Nacional, até aqui também outras participações aqui no programa Confronta, junto com a Meire também. Nós temos que repetir, a origem dos problemas brasileiros tem um nome, chama-se políticas de esquerda que tomaram conta do país desde o final do regime militar. As pessoas que têm pelo menos aí um pouco mais de 30 anos devem se lembrar, acabou o regime militar, começou a chamada abertura, começou com a nova república, aí teve aquela coisa do Sarney, e depois aí teve um atropelo com o Collor, daí para diante aconteceu com o país. O país passou a ser governado por tucanos e petistas. Vamos lembrar mais uma vez, ao longo dos últimos 20 anos, né? São 20, né? Se somar os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, mais os 13 anos de PT, você tem aí um pouco mais de 20 anos, e essa continuidade de Temer, que na verdade é um tampão, né? Para esse processo. Então, são um pouco mais de 20 anos, onde prevalecem políticas de esquerda. É nelas que são nessas políticas, que você for olhar ali na gestão pública, não tem nenhuma diferença da política de esquerda, da política pública de um tucano para um petista, e nós vamos mostrar isso daqui a pouco, quando for falar do Dória, não tem nenhuma diferença, é nelas que estão as origens. Isso que o Bolsonaro falou na entrevista agora, para quem não está familiarizado, vale até a pena dar uma pincelada rápida. Por exemplo, ele falou de fundo rural. Para quem não é do campo, não sabe o que é isso, não tem obrigação de saber. Eu não sou do campo também, mas eu fui atrás por obrigação para poder saber o que era. O que é um fundo rural? Imposto, vamos chamar de imposto, né? Na verdade é um fundo, né? Mas tem outro nome técnico, mas vamos chamar assim. É o imposto criado, sabe-se lá quando? Seguramente, ou no período do Fernando Henrique ou do Lula, que incide sobre a produção agrícola. Havia uma disputa jurídica quanto a isso. Num dado momento, o STF, o Supremo Tribunal Federal, de orientação esquerdista, decidiu que aquele imposto vale, tem que ser cobrado. Pois bem, só que passou a cobrar retroativamente, por um período de 5 anos. Isso levaria, tecnicamente, à falência de grande parte de produtores rurais, principalmente aqueles, obviamente, de menor capacidade financeira. O que isso acontece? Iria gerar quebradeira, iria gerar mais concentração, né? Monopólio, não sei, quem é monopólio é ruim em qualquer lugar, no setor agrícola também, ou seja, então esse foi um problema que surgiu. Falou de MST, a gente quase sempre fala isso aqui, o Frota também menciona muito. O MST adquiriu esse poder que ele tem, essa força que ele tem, em que momento? Governo Fernando Henrique Cardoso, quando foram votadas leis, adotadas políticas públicas que permitem, inclusive, ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro, o dinheiro do seu imposto é repassado para o MST. E não é corrupção, não é uma coisa ilegal, né? Está dentro da lei. Não pode nem acusar de corrupção. Mas criou mecanismos para que dinheiro público saia dos cofres públicos, na forma da lei, e vá para entidades como o MST, sob pretexto de capacitação, treinamento e não sei o quê. Tem até universidade criada, destinada ao MST, para vocês terem ideia. Universidade é uma coisa que deve estar acessível a todos. Mas não, criou-se lá no Rio Grande do Sul, numa cidade que me foge o nome agora, uma universidade
para o MST. Para quê? Para fazer doutrinação política, ideológica, de viés revolucionário, comunista, porque o MST é um movimento fundamentalmente, eu costumo escrever no Crítica, um movimento proto-guerrilheiro, né? Ele não é guerrilheiro ainda porque não tem força para isso, mas é quase isso. Agora, eles ficaram assim como? Porque teve aporte, recurso público. Foi recurso desviado, de corrupção, pode até haver também, mas fundamentalmente porque criou-se leis para viabilizar isso. Quem criou? Tucanos, na era Fernando Henrique Cardoso, e petistas. Meire. Ô Paulo, será que o MST não tem poder de guerrilha? Ué, eles não invadem as fazendas armados, seja com pau, com faca, ou até mesmo com armas. É uma coisa para se discutir. Mas, enfim, tudo que você está falando, Paulo, a gente pode resumir em políticas da esquerda para expropriação. Qual que é o objetivo dessas políticas de expropriação? Tirar direito de propriedade. A gente falou do Fundo Rural, ele falou do MST, existem várias outras, até a gente já comentou aqui, Paulo, outro dia, sobre uma lei, aquela lei de percepção, né? Em que ela determina algumas regiões onde, para se vender a sua propriedade, você precisa da licença do Estado. Obviamente que você simplesmente acabou com o valor imobiliário, né, dessa propriedade, dessa fazenda. Enfim, é um conjunto de políticas que tem o grande objetivo de expropriar. Eles não respeitam propriedade, visto que acontece aqui, não só na zona rural. Aliás, hoje nós estamos falando da zona rural. A semana passada, Paulo, a gente falou do que aconteceu aqui em São Paulo. Ou seja, são políticas protecionistas que, teoricamente, deveriam ajudar as pessoas mais pobres, mas não ajudam. Elas simplesmente detonam a estrutura social, detonam o poder do pessoal do campo de produção, dos empresários da zona rural, da zona urbana, ou seja, empresários, seja ele zona rural, seja zona urbana, eles são punidos por essas leis que distorcem a questão do direito de propriedade. Exato. E a Meire até antecipou que nós estamos bastante em sincronia, porque quando ela falou a questão de expropriação, isso é coisa muito séria e muito grave. Aliás, quem trata isso de maneira comum, de maneira muito apropriada, com um viés acadêmico, é o cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele lembra muito bem que, no Brasil, o direito de propriedade não está assegurado, ao contrário do que a gente pensa. Quando a gente fala propriedade, vamos ter muito claro aqui, não estamos falando só de grande propriedade, embora também fosse pertinente. Estamos falando aqui de você que comprou Bom, a minha família, meus pais, quando vieram de Minas para cá, compraram um terreno no bairro do Grajaú de 10 metros por 25. Não sei se ainda hoje é assim esse padrão que se tem nas periferias. Eu fui criado no bairro dessa maneira. Aquele lá, claro, ele comprou, trabalhou, pagou a prestação, lutou para ter aquilo. Aí fez aquilo para os filhos. Portanto, o direito de propriedade é sagrado para todas as pessoas, não importa a sua condição social. Pode ser para um terreno de 10 por 25 no bairro do Grajaú, ou num bairro daqui de Osasco, como pode ser também de uma grande propriedade que tem importância para o país. Pois bem, no Brasil, o direito de propriedade não está assegurado, porque ao longo dos anos, vejam bem, desde o início da era do governo Fernando Henrique Cardoso e depois ao longo da era petista, foram sendo criados mecanismos legais e jurídicos para tornar vulnerável o direito de propriedade. Então, uma das falas que o Bolsonaro mencionou aí, que é a chamada Emenda 81, que a Meire até antecipou aqui, que tem a ver com a possibilidade de expropriar propriedades agrícolas sob pretexto de ter pessoas trabalhando lá no que eles chamam de regime análogo à escravidão. É um tema muito delicado, é claro, que, óbvio, qualquer pessoa sã, não precisa nem ser, basta que ser mentalmente sã, condena a escravidão como uma das coisas mais terríveis que aconteceu na história da humanidade. Mas uma coisa é você condenar isso, outra coisa é você usar esse argumento e criar uma legislação
completamente cheia de armadilhas para dizer ao proprietário rural que se ele, a qualquer momento, só o fato de ele, por acaso, a área em que ele tem lá, onde ele destinada a alojamento de seus funcionários, se tiver 1 metro quadrado a mais ou a menos, ele vai ser acusado de trabalho análogo à escravidão. Vocês percebam? Há uma diferença enorme entre você, obviamente, condenar a escravidão e usar esse argumento para você o quê? Criar vulnerabilidade para a propriedade. Então, se você é um pequeno produtor rural, você tem uma área lá destinada ao trabalho de seus funcionários. Se você descumprir uma certa norma burocrática, digamos, da relação de trabalho, a sua propriedade pode ser condenada, pode ser acusada de ter a trabalho análogo à escravidão e, consequentemente, ela vai ser expropriada para fins de reforma agrária. Isso hoje é eu diria que é uma faca no pescoço de todos os produtores rurais brasileiros, que é uma emenda votada também na era petista tucana. E esse é um exemplo, né, de como nós estamos vulneráveis com as políticas de esquerda que os 2 partidos implementaram no país nos últimos anos e que agora vai ter que acabar, né? Meire. E o pior que tudo, Paulo, a gente falou para efeitos de reforma agrária. Nós também comentamos aqui a semana passada sobre 570 e poucas propriedades que foram identificadas pelo TCU como propriedades que deveriam ter sido parte do processo de reforma agrária, mas que foram passadas para empresários, para políticos, ou seja, essas políticas elas não só servem para expropriar, como para servir aqueles que querem se manter no poder e se manter não só no poder político, né, do país, do comando do país, como no poder financeiro. Isso é gravíssimo. Exato. E um outro ponto aí que foi mencionado, aliás, só para esclarecer o nosso público, esse vídeo que nós passamos aqui, eu acompanhei em função do meu trabalho, eu acompanhei essa parte da entrevista inteira, mas ela ficou um pouco extensa, nós pegamos uma parte. Num dado momento, o Bolsonaro fala também do IBAMA, por exemplo, que todo mundo é a favor de meio ambiente. Claro, ninguém é contra, todo mundo quer viver num mundo onde que esteja, digamos assim, em harmonia, né? A palavra, não gosto muito dessa palavra, mas todo mundo usa, né? Em harmonia com o meio ambiente. Não quer ter rio poluído, que nem aqui o Rio Pinheiros, o Tietê em São Paulo. A gente não quer isso, óbvio que não, né? Mas, de novo, o que a esquerda sempre faz? Ela pega uma causa que é justa e correta, que é, por exemplo, a proteção do meio ambiente, que ninguém é contra, nós somos a favor que se proteja o meio ambiente para o bem-estar da vida das pessoas, dos outros animais, etc. Mas usa isso para fazer guerra política contra quem quer produzir. Então, o IBAMA é um exemplo. O IBAMA é uma instituição, toda ela, de cabo a rabo, desde o seu presidente até acho que até exagerando um pouco, até o funcionário porteiro do prédio, de comunistas. Eles têm uma vocação, o quê? Usar o argumento da proteção ambiental para criar dificuldade para empreendimento de infraestrutura no país e para infernizar a vida de produtor rural. Nós temos exemplo, claro, o que o Bolsonaro menciona sempre, o caso de Roraima, onde tem um problema lá, inclusive, com a fronteira com a Venezuela, com os refugiados venezuelanos, enfim, um drama humanitário presente lá, mas Roraima vive um problema de falta de energia. Aquela região do país não tem energia elétrica. Ironicamente, usa muita energia vinda da Venezuela, ou seja, o país está indo para o buraco, e como a economia do país foi destruída pelos comunistas, né, amigos do Lula e tudo mais, o que acontece? Ela exporta parte dessa energia, mas a energia é precária, irregular, então o Estado não se desenvolve, porque não tem energia. Agora, pode-se construir, obviamente, a primeira coisa que tem que ter é construir uma usina de produção de energia naquela região. Há projetos nesse sentido que estão há anos para ser implementados, e por que não sai do lugar do projeto? Falta de dinheiro? Não é. Falta de interesse da iniciativa privada, né, de empreiteiros ir lá construir? Não, porque burocratas comunistas do IBAMA não dão autorização, base do chamado relatório de impacto ambiental, né, RIMA, né, que chama, para poder fazer aquilo. Então, veja, o Estado brasileiro, ele interfere, controlado pela esquerda, ele interfere de tal modo na vida das pessoas e das empresas que inibe o empreendimento. Assim como ele impede a construção de uma usina necessária para o desenvolvimento de uma região como Roraima, ele também criou dificuldades para um tema que eu sei que é delicado, até pegar de gancho aqui, para as famílias que querem contratar serviços domésticos, né? Durante muito tempo, as famílias... Eu que sou de uma família que na sua origem pobre, durante muito tempo,
pai e mãe, nós éramos crianças, contratavam as pessoas para nos ajudar no trabalho, porque pai e mãe trabalhavam, né? E nós éramos crianças. Hoje, a minha família, naquela época, se existisse a lei que existia hoje, ela não poderia contratar, porque impôs uma legislação tal que inviabiliza. Hoje, são pessoas muito ricas, ou uma classe média alta, pode contratar empregadas domésticas. O que aconteceu? Quem precisa não pode contratar, porque a lei cria dificuldade. E quem precisa trabalhar um trabalho digno e decente como qualquer outro, empregada doméstica, não consegue emprego, porque o empregador, entre aspas, né, a família, ela não quer contratar com medo de ter problemas com a legislação trabalhista. Ou seja, o Estado interferiu, não deixa quem quer contratar poder contratar e impede quem precisa trabalhar de trabalhar. Aí essa pessoa, essa funcionária doméstica, vai ser obrigada a fazer outro tipo de trabalho. Então, toda vez que o Estado entra na economia, então, desde para construir uma usina até o trabalho doméstico num apartamento, numa casa, ele atrapalha. Daí que uma das propostas que Bolsonaro insiste sempre, e que nenhum outro candidato fala, tem que reduzir o Estado, a interferência do Estado na economia, entre outras coisas, para deixar que os empreendedores, as pessoas, os agentes econômicos, como chamam os economistas, possam produzir livremente, que é isso que gera riqueza. É isso que gera riqueza, por exemplo, nos Estados Unidos. Muitos brasileiros tem muito brasileiro por lá, a gente vê relatos, etc. Você vai para lá, está lá legalmente, obviamente, você quer trabalhar, a conversa é ali, como diz aí também aqui a linguagem dos carioca, porque esse dia estava um amigo carioca conversando um pouco, é papo reto, direto. Você é contratado pelo seu funcionário, o salário é tal, trabalha, não tem CLT, não tem carteira, essas coisas. Pergunta para algum americano se estão lá pedindo para ter uma CLT, para defender, entre aspas, direitos dos trabalhadores americanos. Não estão. Estão muito felizes com isso. Pergunta aos brasileiros que estão lá trabalhando legalmente. Fala dos imigrantes legais, não. Né? Para os brasileiros que vivem uma outra realidade. Porque, infelizmente, o povo brasileiro também tem uma mentalidade estatista. Essa mentalidade surgiu aí desde a era Vargas, onde ele criou o Ministério do Trabalho, aonde ele passou, ele e os outros governos aí subsequentes, principalmente esses de viés ideológico de esquerda, de que isso era uma proteção para o trabalhador. Quando a gente sabe que não é uma proteção para o trabalhador. Por que não é uma proteção para o trabalhador? Imagina só, o Estado está, inclusive, administrando o seu dinheiro, fundo de garantia. Fundo de garantia é um dinheiro que você tem direito, poderia estar com você e você administrando o quanto você quer. Está lá e você retira só quando o governo quer, além dele não render absolutamente nada. Ou seja, essa interferência do Estado, ela não é boa para as empresas e ela não é boa para os trabalhadores. E como o Paulo disse, só quem vive outra realidade, quem está lá nos Estados Unidos, consegue perceber que essa interferência ela é maléfica para o país, maléfica para a sociedade, maléfica para as empresas e para as pessoas de maneira geral. A gente viu também uma outra questão aí da influência do Estado, na ingerência do Estado na vida do cidadão, na Previdência. Nós estamos com um rombo enorme na Previdência, sabemos que precisamos fazer a reforma da Previdência, não se consegue fazer, e tudo por conta dessa estrutura que se criou interventora, também vinda lá da era Getúlio Vargas, né, Paulo? Perfeito. E fortalecida aí nos governos, principalmente Fernando Henrique, Lula e Dilma. Exato. E é bom lembrar isso aqui, é um tema que a gente vai até tratar no outro programa, a Meire lembrou muito bem. Muitos dos problemas que o Brasil vive hoje é consequência, é resultado da herança do chamado getulismo, né? Da era Vargas. Aqui, óbvio, acho que nenhum de nós aqui viveu aquele período, né? Apesar de termos um pouco mais de idade, mas enfim. Mas, digamos assim, os pais das pessoas que têm hoje mais de 50 anos, digamos, que estejam ainda com a memória em dia, podem lembrar o que foi aquele período, que foi um dos períodos mais tenebrosos e terríveis da história brasileira. Nós vamos um dia até sugerir ao Frota, né, fazer até um especial aqui sobre quem foi Getúlio Vargas. Tem um documentário muito bom no Brasil Paralelo, né? No Brasil Paralelo. Tá esses dias, tá aí na internet, procurem, vale a pena ver. Tem lá especialista, eu não sou especialista, deixa bem claro, tanto que eu fui assistir para aprender um pouco mais, mas tem lá especialistas comentando sobre o que foi esse período. Foi o período de uma ditadura, talvez a ditadura mais sanguinolenta que teve no Brasil,
de perseguição a opositores, de atentados, etc., enfim, que o seja. Mas o que nós assistimos hoje? Hoje, toda a esquerda brasileira, de tucana e petista principalmente, elas querem se apresentar, né, como herdeira e continuadora da era Vargas, que foi uma das piores coisas que aconteceu no país. A gente vai um dia fazer uma pauta aqui, vale a pena, né, Miriam? Pegar, sugerir, para poder poder esclarecer as pessoas, que vai na escola, vai lá, aprende um monte de bobagem, não é aquilo, não é nada daquilo que os livros de história estão contando, né, digamos. Né? Inclusive, essa questão do Estado interventor, muitas das pessoas acreditam que o Estado intervindo na vida do cidadão, nas empresas, ele pode trazer algum benefício. E a história já nos mostrou que não. Né? Quanto mais o Estado intervém, pior é. Basta a gente ver a questão das empresas estatais. Quantas empresas estatais nós temos hoje? Acho que federais são quase 150, das quais a grande maioria é deficitária, e eles dizem que a empresa é nossa. Realmente, a empresa é nossa, mas não para os dividendos, né? É para a gente pagar o déficit dela, que elas só servem como cabide de emprego e desvio de dinheiro público. O caso da Petrobras, que é o caso mais recente, divulgado, todo mundo viu para que serviu a Petrobras. Então, essa história de que a Petrobras é nossa empresa, nós não precisamos de empresa, nós precisamos de ter trabalho, nós precisamos que todos os trabalhadores tenham um emprego. Aliás, Paulo, eu falei ontem, num vídeo que eu fiz, que nós tínhamos 12 milhões de desempregados. Aí eu fui ver a notícia, nós já estamos com 24 milhões de desempregados. E a coisa vai se acentuar se nós não mudarmos o rumo desse país. Infelizmente, só para encerrar essa pauta, a Miri lembrou das quase 150 empresas públicas federais, né? Fora federais. As estaduais, né? Estaduais, eu não sei dizer de todos os estados, mas de São Paulo são 480 e pouco. Vocês imaginam. Entre fundações, autarquias, algumas das fundações, foi até engraçado, Paulo, eu fiz uma pesquisa, algumas fundações que não têm a menor finalidade, ou seja, a finalidade que ela se propõe, ela não cumpre. Então, dá um exemplo, eu não lembro o nome da fundação, mas era uma fundação ligada aí a presídios. A única coisa que essa fundação tinha feito até então eram cursos sobre direitos humanos e sobre diversidade sexual. E o objetivo dela era integrar o preso à sociedade. Então, ou seja, o nosso dinheiro aí vai pelo ralo de muitas maneiras, muitas maneiras. Só uma mudança estrutural vai corrigir esse problema do país. Exato. E só para lembrar do caso das empresas, do caso das federais, as 150, o Jair Bolsonaro já falou em mais de uma oportunidade, quando pergunta sobre ele a respeito, ele, como de novo vou usar aqui, hoje eu estou meio popular, curto e grosso, 150 empresas, primeiro, praticamente metade não vai nem privatizar, aliás, ele disse 1/3, não vai nem privatizar, extingue, tem que ser extinta. Tão inútil que não vale a pena nem querer privatizar, que ninguém vai querer comprar aquela porcaria lá, desculpa a expressão. Então, extingue. 1/3 privatiza e o restante, que tiver realmente a ver com o interesse nacional, dar um tratamento correto e cuidadoso, seja por via de privatização ou de preservação do interesse nacional. Uma informação interessante sobre quem mais criou empresas estatais. É importante isso. Governo Fernando Henrique, Lula e Dilma. Nós tínhamos até a era Getúlio, se eu não me engano, 42, eu não tenho esses números exatos aqui, mas é em torno de 42. Na época do regime militar se criou 30 e poucas, e na era Lula foram criadas o restante disso, que se a gente for somar, vai dar mais ou menos umas 79, 80 empresas estatais. Então, ou seja, quem inchou o Estado foram os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. É bom lembrar isso, não é vendo? Que a primeira informação que a Miri trouxe é importante. Eu lembro que essa informação aqui, eu vou contar o segredo, né? Eu vi numa palestra muito boa que a Miri deu no evento recentemente, trouxe informações, estava lá nos dados, a trouxe aqui de cabeça. Regime militar criou aproximadamente 30 empresas estatais.
O que a gente ouve de muitas pessoas por aí dizendo, mas o regime militar foi estatista, não sei o quê, pode ter sido um pouco, mas criou 30. Período final do regime militar, onde prevaleceu, como prevalece até hoje, as políticas de esquerda progressistas, de petistas e tucanos, foram criadas 80. Então, se for para acusar alguém de estatista, quem é estatista? Alguém que vem do período militar ou os tucanos e petistas, né? Então, a pergunta fica até para o público poder responder. Mas como nós estendemos aqui, que é bom, né? Estamos muito finalzinho, eu vou pedir a nossa produção aqui para rolar um vídeo. A pessoa vai achar estranho no comecinho, né? Mas é de propósito. O vídeo chama-se Islã Solidário, Carinhoso. Nós vamos fazer um comentário sobre isso. Então, vai passar o vídeo agora, vamos ver. Estamos aqui na comunidade Alba, no Jabaquara, com mais uma edição do Islã Solidário. As pessoas estão aqui passando por vários atendimentos médico-ambulatoriais. Estamos aqui com exame de vista, hepatite C, colesterol, diabetes. Temos também atendimentos de estética, porque afinal de contas todo mundo quer ficar bonito, não é mesmo? Não é só de saúde não que o pessoal está se cuidando. Do lado de cá nós temos atendimentos de hipertensão. As pessoas estão medindo a pressão e recebendo também atendimento que pode mudar a vida delas, porque elas podem controlar a hipertensão, que é um problema que atinge muita gente. Aqui o pessoal tá cortando cabelo, veja só, ficando mais bonito. Olha aqui, mais corte de cabelo aqui, masculino e infantil. Olha que bonitinho que ele vai ficar. No colo da mamãe, cortando cabelo. Temos aqui mais uma criança sendo atendida, olha só, cortando cabelo. Muita gente aqui aguardando para cortar o cabelo. Muito bacana. E tem pipoca pra garotada, olha só. Vamos comer uma pipoquinha aqui? Oba, obrigada. Algodão doce. Olha quanta criança aqui da comunidade Alba, no Jabaquara. Olha só, nós temos aqui um brinquedão para a criançada se divertir. Olha quanta criança atendida hoje no Islã Solidário. O Islã Solidário é uma realização da Fambras. Nós estamos no final aqui. Esse vídeo pode causar estranhamento a algumas pessoas, mas eu fiz questão de trazer, que mostra o que foi uma das ações do prefeito João Dória aqui em São Paulo. Quem acabou de ver esse vídeo, olhando assim à primeira vista, não nada de errado, né? Fazendo uma ação para ajudar pessoas carentes, necessitadas, acho que ninguém é contra isso. O que o vídeo não mostra, porque esse vídeo foi feito por uma das ativistas ligadas a isso, é que essa ação chamada Islã Solidário foi organizada como, embora o nome diz aí, né, que é Fambras, né, que é a Federação das Associações Muçulmanas Brasileiras, que, junto com essa atividade, fazia um esforço de proselitismo muçulmano na cidade de São Paulo. E essa ação foi feita por meio de apoio institucional da Prefeitura de São Paulo durante a gestão de João Dória. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Dória, ontem, nós vamos já estar quase encerrando, vamos tratar disso mais vagar semana que vem, ontem em Nova York ele deu entrevista dizendo que a eventual eleição de Bolsonaro para a presidência seria um desastre, né? O que eu coloquei no artigo no Crítica Nacional, e convido as pessoas para verem, eu listei lá uns 8 itens que mostram que foi o desastre da gestão João Dória na cidade de São Paulo. Então ele entende de desastre quando ele fala, só que ele está mirando no alvo errado, né? Porque o desastre foi ele. Um dos desastres foi exatamente esse vídeo que eu mostrei agora aqui. Aquilo que parece, à primeira vista, uma coisa positiva, né? Fazer uma ação de caridade para as pessoas necessitadas, nós não somos contra isso, pelo contrário, mas uma coisa é a caridade, feita por pessoas espontaneamente. Outra coisa é a Prefeitura de São Paulo associar-se a uma entidade muçulmana que está fazendo ações de proselitismo na cidade e a Prefeitura dá suporte a isso. E lembrando que a mesma Prefeitura de São Paulo, essa mesma Fambras, é uma entidade ligada aos muçulmanos brasileiros. Lembrar que essa mesma Prefeitura, na sua Secretaria de Direitos Humanos, ela, quando houve aqui em São Paulo
quando houve aqui em São Paulo, falta um minuto, o atentado terrorista muçulmano contra ativistas do Direito a São Paulo, aqui em São Paulo, a Secretaria de Direitos Humanos, ela simplesmente decidiu silenciar-se diante do atentado e condenar os ativistas. Então, essa foi a realidade de João Dória aqui em São Paulo. Nós vamos tratar disso semana que vem com mais vagar, porque ele falou uma afirmação muito mentirosa, para dizer o mínimo, e nós queremos trazer aqui no programa, mostrar o que foi a verdade da gestão tucana aqui em São Paulo. E vamos agora encerrar, né, Miriam? A gente estendeu muito. Vamos, e é melhor já ir se acostumando e vamos aí com o bolsomito. Vendo o seu bolsomito. Então vamos encerrar por aqui. Aí. É isso aí. Muito obrigado a Meire Lopes, muito obrigado ao Alexandre Frota pelo convite. Estamos em cima da hora. Na semana que vem o Alexandre Frota volta aqui e nós estaremos também acompanhando aqui com mais uma edição da Autenticidade. Lembrar que o programa vai novamente ao ar hoje, às 22 horas, pela TV Osasco. Muito obrigado a todos e um abraço. Obrigado, Meire, mais uma vez. Obrigada, Paulo. Obrigada, Frota. Até a próxima.